Olá, está começando mais um Anamnese, o programa do Simers que traz reflexões sobre temas importantes para a sociedade e para a medicina. Com a chegada do fim do ano, época de viagens, confraternizações e maior movimentação nas estradas, o assunto hoje é essencial: a segurança no trânsito e o papel da medicina na prevenção de acidentes. Para falar sobre isso, eu recebo o coordenador do Núcleo de Medicina do Tráfego do Simers, médico perito e especialista com quase 30 anos de experiência, o Dr. Eduardo Boger. Bem-vindo, seja muito bem-vindo, fico muito feliz em lhe receber. É um assunto extremamente instigante, que talvez a maioria das pessoas não conheça a profundidade, as dificuldades, onde vai a especialidade e o quanta diferença vocês fazem na segurança diária nossa. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo Boger, eu sou médico perito do Detran e atuo na medicina do tráfego, como o Dr. Marcelo falou, há quase 30 anos. E eu vejo como uma oportunidade assim, para a gente esclarecer e discutir algumas noções sobre a medicina do tráfego e como é importante e valioso esse papel da nossa especialidade dentro do contexto da sociedade. Faz parte da lógica da medicina a gente proteger as pessoas. E a medicina do tráfego faz isso? Faz. E além do conceito da segurança, eu acho que eu ali a questão da saúde, né? As duas são indissociáveis, né? Então, eu acho que é importante sempre ligar essas questões e prevenir. Porque no caso do trânsito, né, o desfecho sempre é um desfecho que pode ser ruim. Seja na fatalidade ou seja na morbidade, na possibilidade de pessoas ficarem com sequelas que podem ser permanentes, ou mesmo que incapacitem temporariamente, fora o desfecho ruim para a sociedade, para as famílias, sempre tem um impacto em relação a isso, né? Vamos dar um passo bem inicial lá atrás, quando tu era um jovem, adolescente, eventualmente uma criança e tal. O que deu na tua cabeça de fazer medicina? Não, foi uma escolha que foi surgindo aos poucos, né? A minha infância foi uma infância das melhores possíveis, eu acho, porque eu cresci numa cidade pequena, média, Juí, e tive a oportunidade, assim, de viver numa época em que a segurança era um fator, assim, de menor risco para a sociedade. Então, eu sempre brinco, assim, com as pessoas que eu conto que nas minhas férias eu pegava a minha bicicleta, saía de manhã e voltava à noite embarrado. E não havia celular, não havia uma comunicação, assim, com a família. Mas estavam todo mundo cientes de que eu estava me divertindo, estava tranquilo. Cresci num ambiente totalmente diverso da medicina. Meu pai era dono de uma rádio. Opa! E o que eu escuto assim com frequência, né? Até nos meus... Tu até tens uma voz de radialista, tu poderia ter entrado nesse ramo. Isso que eu ia dizer e estava contando antes, que é frequente, assim, enquanto eu estou atendendo do Detran, as pessoas, ao final, assim, elogiarem e olha, o senhor tem uma voz de locutor. É verdade. Concordo espontaneamente. Então, a questão da medicina, ela se deu assim porque eu fui sempre alguém que fui muito próximo da ciência. Eu lia bastante, gostava de ler, e meu pai também colocava muita enciclopédia, muitas coisas, comprava tudo que eu queria, assim, em relação às ciências, e eu ia devorando aquilo. Muitas áreas me fascinavam, e eu acho que por crescer, assim, no final dos anos 70, 80, aquela questão da conquista da Lua, isso influenciou meu lado aí de cientista, e essa vontade de estar próximo das ciências. E um fator que me marcou a minha vida, assim, foi a doença e o falecimento do meu avô. Próximo ao ano de 82, ele faleceu por um câncer gástrico e para mim aquilo foi tocante, assim, aquela experiência de ver o adoecimento dele
e os cuidados que tinham e a falta de poder prover um melhor tratamento que pudesse recuperar ele, isso me marcou. E a biologia, assim, a ciência da vida, assim, sempre foi algo que eu me interessei muito. Eu sou um questionador, assim, eu gosto de entender como funcionam as coisas, como as coisas se processam, e certamente isso teve um fator decisivo aí na minha vida. E quando tu fizeste a faculdade, onde é que tu fizeste a faculdade? Nós somos contemporâneos, pelo que eu entendi, devemos ter feito o mesmo vestibular, provavelmente. Eu me formei em 92. Pode ser. Quase que a gente se encontra nos corredores aí. Possivelmente, possivelmente. E me conta uma coisa, na faculdade, tu já pensava na medicina do tráfego? Isso fazia parte em algum momento do teu ideário? Tu sabia que ela existia? Não, nunca vi na faculdade que existisse a especialidade de medicina do tráfego. E um outro fator interessante em relação à minha vida pregressa à faculdade é que eu cresci numa época em que a gente estava sempre em meio aos veículos, né? Motos, carros, caminhões. Eu tinha um interesse especial nisso. E eu gostava muito de várias coisas, né? Então, eu desenhava carros. E os carros que eu desenhava, minha família diz, meu Deus, os carros que tu desenhou naquela época, eles estão andando na rua hoje. Que legal. Então, eu poderia ter feito muitas coisas. A medicina foi, assim, eu acho que um pouco buscando a questão da morte, sabe? A morte, assim, o buscar o porquê que a gente está aqui, qual que é o nosso significado da nossa existência. Essas coisas sempre me trouxeram alguma vontade de conhecer mais e lidar com essa situação de morte. E na PUC, quando a gente ingressou, assim, logo na recepção, eu não vou esquecer do que falou o Dr. Leonel Lerner quando nos recebeu. Eu acho que aquilo era para mim. Ele olhou para aquela gurizada que estava chegando e disse assim: vocês acham que vocês podem impedir a morte? Vocês não estão aqui para impedir a morte. Vocês estão aqui para adiá-la e tratar as pessoas com a dignidade e o respeito que elas merecem. Muito aquilo ali foi marcante para mim. E assim, deu um significado assim, do que realmente são os conceitos de vida e morte e como que isso influencia a nossa vida. E aí tu acabaste escolhendo uma especialidade que tem a ver com isso. Porque, efetivamente, o trânsito é uma das principais causas nas mortes violentas no nosso país. É um local difícil e cuja capacitação e cuja capacidade, inclusive médica, de dirigir precisa ser avaliada profissionalmente. Não é uma coisa que possa ser, eu acho que eu posso. Porque dificilmente o indivíduo vai se proclamar, ou talvez não seja difícil, mas muitas vezes ele não vai assumir as suas próprias dificuldades. E precisa ter alguém que diga, olha, esse indivíduo não tem condições de dirigir. Não é uma decisão fácil, porque muda a vida também de uma pessoa. Sim, com certeza. Eu tive uma experiência pessoal, né? E isso pode ter influenciado nessa escolha, né? Não só o gosto pelos veículos, né? O meu pai, no ano de 1990, em meio à faculdade de medicina, faleceu num acidente de trânsito. E ele estava indo para Camboriú e um motorista da prefeitura de Laguna, que estava embriagado, segundo o que se apurou, colidiu o caminhão com o carro que ele estava e ele veio a falecer 2 horas após no hospital por trauma craniano. Que barbaridade. Aquilo ali impactou a vida de nossa família, assim, isso eu acho que foi um marco, assim, alguma coisa que mais tarde, quando eu descobri a medicina do tráfego, me empurrou
essa atividade, né? Existe um pouco isso dentro das especialidades médicas, né? A gente, de alguma forma, tem um carinho maior por especialidades pelas quais aproximam os nossos sentimentos, a nossa experiência, a nossa vida, né? De alguma forma. Quando eu dou na faculdade uma aula sobre por que eu sou ginecologista, eu explico isso com bastante clareza, né? Porque ela é uma especialidade que lida muito mais com a saúde do que com a doença, e ela é uma especialidade muito completa. Ela é um misto de cirurgia, clínica, psiquiatria, tudo tem um pouco dentro da especialidade, emergência e tal. Então, de alguma forma, buscar aquilo que satisfaz nossos sentimentos, a nossa experiência, eu acho bastante razoável. Dentro, pós-escolha, o que mais te fascina? Porque certamente, como não era uma coisa que nós conhecêssemos, como nós somos contemporâneos, eu também nem conhecia a existência de uma especialidade em si. E a realidade é que certamente as especialidades têm seus ônus e seus bônus. O que mais fascina na especialidade? Para alguém que esteja ouvindo agora, para um jovem que pense, poxa, eu vou fazer isso. Eu acho assim que aquilo assim que realmente me toca é o contato com as pessoas. Nesses quase 30 anos aí de experiência, eu já vi tantas pessoas muito diferentes, e esse contato é muito bom, porque dá uma experiência, dá assim, uma percepção de o quão diversa é a nossa sociedade, as nossas culturas, e não são só os brasileiros, também tem condutores que são estrangeiros que a gente tem contato. Então, assim, é de uma riqueza ver, assim, pessoas de diferentes idades, sexos, cores, de procedências, e tentar ligar essas questões que são afeitas à saúde, né, com as questões que impactam no trânsito, né? Porque é essencial, uma pessoa que não tem a condição de saúde boa, ela pode representar um risco, não só para si, mas também para a sociedade. Então, a cada vez que eu abro a porta e chamo uma pessoa para avaliar, eu começo a olhar para ela e vejo assim que aí vem um mundo, aí vem um contexto em que eu tenho que entender, dentro de um tempo que é curto, e que eu preciso entender se essa pessoa tem condição de dirigir ou não. Isso não é fácil. E, como o senhor falou, muitas pessoas têm a presunção de que estão bem, que podem dirigir, mas eventualmente desconhecem que tem alguma questão de risco. E existiram, assim, no meu trabalho, N exemplos que podem ilustrar, assim, a descoberta de algum problema de saúde. Tem pessoas, às vezes, que retornam e agradecem aquela intervenção. Uma intervenção num momento inesperado, em que a pessoa veio para obter o direito de dirigir, de conduzir, o que dá autonomia para a pessoa, mas é confrontada com um problema de saúde, e isso até, num primeiro momento, assim, deixa a pessoa triste, porque insatisfeita, porque não conseguiu obter a carteira, mas, por outro lado, depois compreende, assim, a importância do trabalho, e que aquela intervenção do médico ali naquele momento fez um encaminhamento para que ele pudesse tomar uma atitude de prevenção e ter uma saúde melhor. Quando eu desconhecia a especialidade, especialmente quando tirei minha primeira carteira, a ideia que eu tinha era que médico do trânsito seria, por exemplo, um oftalmologista, porque eu ia lá fazer especificamente um exame de refração, e a partir daquilo teríamos direito ou não. Mas é muito mais do que isso, né? Para quem não conhece a especialidade, quais são as características do exercício profissional? Que tipo de formação tem que ter? Como é que vocês olham para algo a maior? Porque, claro, hoje com um pouco mais de conhecimento, certamente perpassa por diversas áreas, vai depender de mil questões que vão
da traumato-ortopedia, passando pela neurologia, passando talvez pela psiquiatria e assim por diante. Como é que é a especialidade? Quais são os conhecimentos? É do senso comum, né? Essa questão da visão, né? Muitos ainda referem assim que é um exame de vista, né? Mas ele vai bem além disso, né? Então a gente tem que ter uma visão que é uma visão generalista. E eu acredito que são poucas especialidades que não têm alguma repercussão para a medicina do tráfego. Eu vejo assim que as condições neurológicas são importantes, né? Existem algumas doenças que eventualmente podem causar algum risco ou causar situações que demandam adaptações veiculares, como no caso das deficiências, né? Em que isso também precisa ser avaliado. E eu acho que toda pessoa tem autonomia, deve ter autonomia para dirigir, para ter a sua capacidade de se deslocar. Então, se a gente não consegue oferecer adaptações veiculares para que essas pessoas tenham essa autonomia, eu acho que falhamos, né? Mas, eventualmente, isso é impossível mesmo. Além dessas especialidades que o senhor citou, eu acho que a cardiologia também, por óbvio, existem algumas condições, como pessoas que têm marca-passo, pessoas que têm um cardiodesfibrilador implantado, pessoas que têm cardiopatia isquêmica. Eventualmente, essas pessoas têm alguma condição assim que precisa ter um cuidado especial para verificar se não podem, em função da patologia que apresentam, eventualmente apresentar algum episódio de síncope, de desmaio, e isso vir a impactar para si e para outras pessoas também. A psiquiatria, com certeza. Então, assim, e existem algumas condições assim que são muito comuns na nossa sociedade, assim, de uso de medicações que podem impactar a atenção, que podem causar sonolência. Essas condições todas elas têm que ser vistas numa abordagem generalista, entender assim qual que é o risco, o que se pode fazer em relação à saúde da pessoa para ela se manter com um risco controlado e eventualmente indicar que essa carteira vai ter um período de tempo menor para que a gente possa fazer o controle evolutivo da condição e verificar se ela continua se mantendo em tratamento e em condição de dirigir. Vocês, quando estão fazendo o exercício profissional, claro que, como eu digo, o que a população enxerga? Entre aspas, o exame de vista para ter a carteira. Mas certamente vocês têm um conhecimento de política pública de trânsito que pode dar espaço, ou pelo menos deveria dar espaço, para que vocês participem da confecção de políticas públicas de segurança no trânsito. Aqueles que coordenam o Detran ou, de qualquer forma, os engenheiros de tráfego, tudo, eles chegam a conversar com vocês sobre alternativas, sobre possibilidades? Tem alguma ação fora do consultório? Existe uma associação brasileira de medicina de tráfego, e essa associação brasileira de medicina de tráfego ela é bem atuante no sentido de promover diretrizes dentro das áreas médicas, consensos em que ajudam o especialista, ajudam o médico que atua nessa área a delinear assim, os conceitos, a literatura, o que realmente assim importa em relação à avaliação médica. E essa associação ela é antiga e tem um assento no Conselho Nacional de Trânsito. Então, assim, já na política de elaborações de normativas do já existe essa escuta do governo em relação à medicina do tráfego. Eu acho que poderia ser ampliada, assim, principalmente no âmbito do Estado, do Detran. O Detran promove, eventualmente, algumas atividades em meio à medicina do tráfego, e chama os colegas para fazerem cursos, para poder
aprimorar assim, os seus conhecimentos e integrar. Poderia ser mais frequente. Deixa eu perguntar uma coisa que é bem interessante. Todos nós, a cada dia, envelhecemos um pouquinho. Sim. E a expectativa de vida tem aumentado bastante. Ou seja, certamente vocês têm hoje um número maior de pessoas com um avanço da idade, mais idosas, que estejam dirigindo e tenham interesse assim. Tem algum limite em termos etários? Qual é a avaliação que vocês fazem quando chega uma pessoa com uma idade avançada? A idade em si é um limitante para dirigir? Como é a relação entre idade e CNH? Eu sempre sou um cara muito alegre, assim, que gosta de conversar e brincar com as pessoas. E essa pergunta é uma pergunta frequente, sobretudo naquelas pessoas que são mais idosas. E aí, quando perguntam, eu brinco que o limite é 150 anos. Ah, muito bom. Muito bom. Na verdade, não há um limite. E dentro dessa experiência que eu contei anteriormente, que existem N pessoas diferentes, eu vejo assim que a idade é um fator de preocupação, sim, porque naturalmente traz condições e doenças que são específicas do processo biológico do envelhecimento, mas também existem pessoas com menos de 50 anos que estão com condições bem complicadas de saúde. Eu tenho certeza. Então, eu lembro de uma situação em que eu examinei um senhor de 93 anos. E, bom, a gente tem que ter um olhar, eu tenho um olhar sobre todos o tempo todo, mas é claro que uma pessoa com essa idade, a gente tem um olhar um pouquinho mais específico, mais preocupado em relação a verificar se existe alguma condição que não foi descoberta pela pessoa ou negligenciada. E aí, assim, eu examinei ele bem e ele não tinha absolutamente nada que contraindicasse a direção. E ao final do exame eu disse para ele, puxa, o senhor está bem, 93 anos, eu quero a receita do que o senhor fez aí na vida. E aí ele me disse, não, eu me cuidei e tal, eu estou bem mesmo. E para o meu espanto, o senhor levantou, ficou em pé e começou a fazer polichinelo na minha frente. Eu disse assim, que maravilhoso, né? Que legal. Que bom isso, né? Mas sim, e a visão é essencial para a condução veicular, né? Então, o campo de visão vai diminuindo nos mais idosos. Mas, por um lado, se o campo de visão diminui, se a acuidade visual diminui, se o índice de problemas cardiológicos, neurológicos aumenta, por outro lado, é certo que aumenta a prudência. Porque são pessoas eu concordo. Porque são pessoas mais experientes, são pessoas mais vividas e que evitam se colocar em situação de risco. E aí muitas pessoas chegam e dizem, olha, eu evito dirigir à noite, eu evito dirigir em rodovia, e é compreensível. E o que a imensa maioria das pessoas não sabe é que existe para o médico do tráfego, inclusive, a opção de marcar restrições, vedado dirigir após o pôr do sol. Ai, ninguém sabe isso. Vedado dirigir em rodovias. Então, a gente pode, eventualmente, lançar mão desses recursos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A direção autônoma é o futuro. É certo que no futuro vai acontecer isso. Nós temos já... A Tesla tem veículos nos Estados Unidos que faz Uber sem motorista já. Sim. E, portanto, isso é um futuro que é inexorável. É uma questão de tempo, de recursos, mas isso vai acabar chegando. Uhum. Tu acha que tem uma tendência a acabar a direção autônoma engolindo a direção humana? Esse é meu discurso em meio aos médicos do tráfego. Embora eu acho que isso não vai acontecer de forma total, completa, e eu acho que, inclusive no Brasil, isso é uma realidade um pouco mais distante. Uhum. Eu ainda acho que nós vamos dirigir
E eu acho que muitas pessoas vão querer fazer isso. Mas é fato que existe essa tendência, e inclusive tendência entre os mais jovens, de não querer conduzir É e de incrível isso, utilizar, né? de Nossa utilizar geração, o outros sonho de meios. vida era ter um carro, né? Eles hoje em dia não têm todo o interesse que a gente tinha, né? Foi o que eu disse, né? Eu cresci em meio aos veículos. Um dos É programas incrível. meus que eu tinha sábado à tarde era pegar os carros do velho ali e ficar lavando eles. É verdade. Eu lavava, eu tinha um carro, o primeiro carro que eu tive, eu lavava ele todos os dias. Pois Chegava é. em casa e lavava na praia. Pois é, aquilo era um programa pra gente, né? E não existe mais esse interesse, né? Então eu acho que sim, isso é uma realidade. E eu fiz já uma provocação para os médicos do tráfego, assim, ó. Vocês deram conta que isso pode acontecer, que essa especialidade pode perder, assim, o seu glamour, a sua influência, assim, com o avançar dos anos. Mas, bem, eu não sei, o avançar dos anos, assim, o que vai mudar em relação à tecnologia, pode ser que não existam mais nem carros, Pode, né? pode. O que O céu é o limite, na verdade, né? não, O céu é o limite. não existe o impossível, né? Não. Daqui a pouco inventam uma máquina que realmente a pessoa se teletransporta e é isso. Como nós somos contemporâneos, sabe que eu me lembro a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia a internet. Porque não existia internet, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fui no cinema, tinha aquelas Canal 100, te lembra disso? Sim, sim. E aí, quando tinha aquilo, eles falaram, vai ter internet. Aí eu me lembro que a imagem passava de um lugar para o outro, tu vai conseguir falar diretamente com... E eu disse assim, isso não vai acontecer. Eu jurei que... Eu tinha certeza que esse troço não ia acontecer. E a realidade é que, muito pouco tempo depois, a gente tinha aquela internet discada em casa, que fez muita diferença. E nós vimos tudo isso surgir. Então, eu aprendi a não estabelecer limites para a tecnologia, porque vão atrás. E como já existe, vão atrás. E a gente vai ter um mundo muito diferente num período cada vez mais curto. Nós assistimos agora o surgimento da IA. E a IA é um troço bastante impressionante, porque mudou tudo muito rápido. Sim. Numa velocidade maior do que às vezes é que a gente é capaz de antever. Por isso que eu tenho dito que os médicos têm que estudar IA, porque não tem como nós não nos aprofundarmos nisso, porque ela vai se aprofundar na gente de uma forma ou de outra. Então isso vai acontecer. Voltando para o nosso assunto, nós estamos chegando perto do final do ano. Nós temos aqui as festas, tem Natal, Ano Novo, depois tem a característica do Rio Grande do Sul, de pegar todo final de semana e ir para a praia. É um período perigoso? Qual é a noite mais perigosa? O carnaval é mais perigoso? O que a gente tem que ter em termos de cuidados para esse período como um todo? O Detran tem estatísticas, né, em relação ao comportamento, e eu acho que as estatísticas mais importantes são aquelas das fatalidades, né? Sim, os finais de semana, né, são os mais impactantes, assim, especialmente os domingos. E os domingos à tarde. Incrível. Esse é o momento, assim, que tem maior acidentalidade com fatalidade. Nós passamos uma década, aí, 2010 a 2020, em que houve um declínio da fatalidade. Claro, alguns anos, alguma oscilação, mas olhando assim, 10 anos, um declínio da fatalidade. E após esse período, o que é preocupante, a gente tem um aumento novamente na incidência de Tem alguma razão específica para isso? Porque os carros melhoraram muito, né? Incomparavelmente em termos de segurança. Eu acho que a tecnologia tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante. Mas, por outro lado, algumas coisas ligadas à tecnologia acabam impactando. Por exemplo, o uso dos smartphones. Certamente. O smartphone, assim, é um problema gigante no trânsito. Porque as pessoas, elas vão consultar, e consultam inclusive rotas de trânsito, né? De tráfego, e aí se distraem. E isso aumenta 400 vezes a chance de ter um acidente.
O comportamento, assim, ó, de quem usa o celular com frequência ali dirigindo é muito semelhante ao de quem está alcoolizado. É verdade. E eu acho que esse é um fator de preocupação. Além do que, algumas políticas públicas têm modificado assim a questão da valorização, por exemplo, do próprio trabalho do médico do tráfego. Quando se coloca o exame de validade da carteira em 10 anos, por exemplo. Em 10 anos muda tudo na saúde de uma pessoa. Isso não tem precedente, assim, não é uma coisa que é corriqueira em outros países, ou que a gente veja como razoável, mesmo no âmbito do Brasil. Na medicina do trabalho, por exemplo, é comum as pessoas fazerem exames revisionais anuais ou bianuais, nunca de 10 anos. Mesmo porque um jovem com 20 anos pode estar sem óculos e com 23, 24 anos começar a ter um grau. Verdade. E isso ele vai descobrir só com 30. Não são todos que têm assim, a percepção de que estão perdendo a visão, o cuidado de procurar o oftalmologista e revisar. Então, eu acho que essa política e a política assim de também de dar as multas, por exemplo, elas foram flexibilizadas para uma pontuação maior. Eu acho que toda essa política assim ela caminhou para auxiliar ao aumento dessa incidência. Entendo bem. O senhor coordena o núcleo de medicina do tráfego aqui do Simers. Como é que é a experiência? Quais são as ações que vocês estão fazendo? Quais são as metas para o futuro? Nosso papel número 1 é trazer para a sociedade, para os colegas médicos, a importância da existência da especialidade. Porque é uma especialidade que a gente acredita que tem impacto relevante para a sociedade e que, eventualmente, ela é desconhecida. Ela vai ser conhecida apenas ou lembrada, quando acontece uma circunstância muito ruim, como um acidente grave que vitima várias pessoas, em que se descobre que a pessoa ali tinha problemas de saúde. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz todos os dias e que pode ter um impacto enorme na vida das pessoas. Por exemplo, alguns dias atrás, eu atendi um rapaz muito jovem e com um histórico que ele relatou, ele não negou, de crise convulsiva, epilepsia. E aí eu encaminhei, ele trouxe um laudo do médico, o laudo era inconclusivo, eu expliquei, olha, não dá, tu tens que voltar lá, tem que conversar com o teu médico, tem que reavaliar essa situação e me trazer um laudo melhor, ou a gente vai ter que esperar para que tu tenha condição de dirigir. E a pessoa que tem epilepsia, ela tem algumas vedações, ela não pode dirigir caminhão, não pode dirigir ônibus, mas pode dirigir carro, não pode dirigir moto, mas tem que ter assim uma regularidade de tratamento, uma estabilidade, não ter crises pelo menos há 1 ano, eventualmente usar medicação, tudo isso só pode ser do conhecimento do médico do tráfego se tiver a colaboração do médico assistente. Certamente. E ele não gostou, ele reclamou, né? Mas aí eu coloco assim a situação, não é só a saúde dele. Porque se ele tem uma crise convulsiva ali e bate num poste, isso é com ele. Mas e se ele vai para cima de um ponto de ônibus e pega várias pessoas? Aí é comigo. Óbvio. É o meu papel
perante a sociedade, identificar essas condições, entender o que pode impactar na vida das pessoas. Que mensagem tu deixa para os motoristas nesse final de ano? Prudência. No final do ano a gente quer tentar fazer tudo que não fez do ano inteiro, para finalizar o ano e começar um ano novo, né? É um comportamento das pessoas, mas a gente não vai conseguir finalizar tudo. Então, tenham tranquilidade. No momento de viajar, pensem na viagem. O itinerário que vão fazer é curto, é médio, é longo. Vão precisar fazer pausas. Estão descansados. Pensem na sua saúde, se estão levando seus medicamentos, se tomaram direitinho, se estão em boas condições, se teve um sono bom, reparador, que possa enfrentar uma condição de viagem. Se tem um problema na coluna, que vai precisar parar no meio do caminho, tomar uma água e alongar. E pensem também no veículo. Se esse veículo está com boas condições de trafegabilidade, se os pneus foram calibrados, se eles estão em bom estado, se checou óleo, água, a água da máquina do para-brisa. Verificar tudo isso, pensar. Pensar, isso leva 5 minutos, 10 minutos. E assim, vai garantir uma viagem mais segura, mais tranquila. E por último, o comportamento. Nossas estradas, assim, elas têm muita estrada que é via simples. Então, não tem faixa dupla. E aí, tu vai precisar fazer uma ultrapassagem e só se faz isso se tiver absoluta certeza que está em condição de segurança. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação a isso. É bastante comum na estrada, o lugar onde tu consegue fazer a ultrapassagem, o lugar que é reto, que tu enxerga o outro lado, eles botam um pardal no meio. Eu não consigo entender, porque esse é o momento para tu fazer a ultrapassagem e os caras atrapalham. E aí acaba compelindo as pessoas a fazer a ultrapassagem em lugares menos seguros. Eu estou certo ou estou errado desse meu sentimento? Eu acho que é uma impressão. Eu, às vezes, tenho... Deveria ter lugar, assim, aqui tu vai ultrapassar com segurança. Não, mas eu, às vezes, também observo que naquela reta bonita, onde poderia ter um bom ponto de ultrapassagem, tem um posto ali, e aí é faixa dupla. É isso. Então, é mais ou menos a mesma percepção. Né? É isso, dificultam, acabam empurrando as ultrapassagens para locais mais perigosos, próximos de curvas. Mas, efetivamente, assim, se a gente ficar atrás e não ultrapassar, qual a diferença? Não, eu vou chegar 5, 10 minutos depois. Eu concordo plenamente, mas entenda, se o Brasil fosse um país desenvolvido, eu facilitaria a ultrapassagem. Eu botaria ali uma pista tripla em qualquer local para o cara poder ultrapassar. É algo que reduz mortalidade e é algo cujo investimento eu reconheço que é alto, mas cujo valor social também é alto. Simplificar o trânsito, ele é algo bastante importante, especialmente em estradas. Então a gente está chegando em Gramado ali, quando a gente tem aquelas pistas triplas, facilita muito. Nossa. Aquilo ali é difícil. Eu não vou dizer que não tenham acidentes ali, é possível que tenha. Mas não é por uma questão técnica, pode ser por imprudência. Então, mas quanta gente morreu? Quanta gente morreu antes disso, né? Lógico, faz muita diferença. Olha, Eduardo, quero te agradecer muito pela participação. Certamente poderíamos ficar durante bastante tempo conversando sobre isso. Mas você que acompanha o Simers, eu desejo um fim de ano seguro, tranquilo, tome cuidado, siga as dicas do Dr. Eduardo para que a gente possa fazer um Réveillon com felicidade e não com tristeza. Até o próximo Anamnese, muito obrigado. Muito obrigado, boas festas a todos.